Eu queria abrir um tema que do meu ponto de vista, é extremamente singular na vida da família de Deus e da igreja de Deus. Eu queria estudar um pouquinho com os irmãos a respeito de graça, da palavra graça. Eu quero estudar o conceito da palavra, eu quero estudar os textos onde a palavra foi derramada e o que significa e tentar aplicar isso aos nossos corações, né? Eu tenho um irmão muito querido, que domina muito a palavra de Deus. O nome dele é Romeu, ele é sobrinho do Paulo Bornelli. E é um irmão que tem muito domínio sobre a palavra. E nós gastamos um tempo conversando sobre o que vem primeiro, o amor ou a graça. Do meu ponto de vista, a graça vinha primeiro, antigamente. E o Romeu defendia, César, não. A graça é uma expressão do amor de Deus, porque a natureza de Deus é uma natureza de amor. Então o amor está intrínseco na natureza de Deus. Mas esse amor tem que ter uma expressão. Ele tem que ter uma expressão visível. Então a primeira maneira pela qual Deus expressa o amor dele por nós é através da graça. E nós vamos vasculhar um pouquinho isso e tentar entender um pouquinho o que a Bíblia tem a dizer para nós. Eu confesso o seguinte, que desde que eu estudei a respeito da graça, eu sou uma pessoa diferente. A misericórdia me alcançou mais, a bondade, o longo ânimo. É impressionante como que o tema da graça ele muda o coração da gente. Dá para entender um pouquinho melhor a maneira de Jesus, o fato de Jesus não levantar a voz, o fato de Jesus não gritar, o fato de Jesus não exigir nada que as pessoas não possam dar, o fato de Jesus não pisar a cana quebrada, não torcer aquela que fumega. Tudo fez um sentido muito maior dentro do meu coração depois que eu compreendi a expressão graça. Então algo é tocado dentro do nosso coração e a gente avança em muito num relacionamento saudável, do jeitinho que Deus tem com a gente, do jeitinho que Deus tem com a gente. Então eu queria nessa manhã, se o Senhor me permitir, no tempo que eu tenho, estudar com vocês esse conceito, tá? Vamos ter mais uma palavra de oração? Senhor, colocamos os nossos corações, e não apenas os nossos, mas colocamos o coração, Senhor, de todos aqueles que aqui em Brasília estão reunidos como igreja. Colocamos o coração de todos aqueles irmãos que estão online, ouvindo a Tua palavra. E, Senhor, dá-nos um único coração. Abre-nos os céus, para que nós vejamos um pouco mais do Senhor. E ao vermos o Senhor, nós sejamos transformados. Senhor, quando Jesus estava orando, os céus foram abertos e o Espírito Santo de Deus foi derramado. Senhor, nós pedimos que os céus sejam abertos e que uma porção maior do Espírito Santo de Deus seja derramado aos nossos corações nessa manhã, de tal maneira, Senhor, que saiamos daqui diferente do que entramos. Senhor, nos ajuda. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos, deixa eu criar uma basezinha para a gente entender o tema. A Trindade existe por toda a eternidade. E a Trindade, ela é autossuficiente. Ela não precisa de nada e de ninguém. Ela é plena e satisfeita em si mesma. Então Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito, eles são únicos em relacionamento, em gozo, em alegria, em comunhão, e eles nunca precisavam de absolutamente nada.
Mas aprouve na mente da Trindade criar um quarto elemento para ter comunhão com eles. Eles não precisavam, porque é Deus. Eles não precisam de absolutamente nada. Mas a natureza de Deus é uma natureza onde Ele quer compartilhar com os outros daquilo que Ele próprio é. Então Deus quer distribuir para as pessoas, queria distribuir para alguém daquilo que Ele próprio é. Distribuir do amor, da graça, da misericórdia, da mansidão, da bondade, do domínio próprio, do poder dEle, de todos os atributos comunicáveis, porque tem atributos que Deus tem que não são comunicáveis. Então, a onisciência, a onipresença de Deus, isso não é comunicável. Isso pertence apenas à Trindade. Mas Deus tem atributos que são comunicáveis. O amor dEle, a misericórdia dEle, a mansidão dEle. Então, aprouve a Trindade, em algum momento na eternidade, compartilhar com um quarto elemento aquilo que é da natureza dEle, dessa Trindade santa, bendita, graciosa, gentil e amorosa. Então, a Trindade decidiu nos tempos eternos nos criar para poder manifestar dentro de nós aquilo que Ele é. Então o ser humano foi criado com a expressa finalidade de ter comunhão com Deus. Onde que a gente vê isso? 1 Coríntios 1:9. Fiel é Deus, o qual fostes chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Então o nosso chamado é um chamado de comunhão. Comunhão, a palavra comunhão significa ter algo em comum. Então o que nós teríamos em comum? Alguma coisa nós teríamos que ter em comum com a Trindade. O que a Trindade tinha que nós não tínhamos? Então, a Trindade delibera e decide criar um quarto elemento. O Senhor cria o macro, cria as estrelas, o universo, cria o cosmos, e no poder dele chama cada estrela pelo seu nome. Só Deus. Assim como criou cada um de nós, e nos chamou pelo nome antes da gente nascer, construiu uma história, escreveu o dia do nascimento, escreveu o dia da morte, abençoou a gente, pôs a mão por cima, pôs a mão na frente, pôs a mão atrás. Gente, que Deus maravilhoso! Então Ele construiu o macro e Ele constrói o micro. E Ele põe a gente num planetinho que não é absolutamente nada nesse cosmos. E Ele põe a gente que não é nada perto desse planeta. Quem é a gente nesse planeta? Somos pó, somos erva, mas aprouve a Ele, ao nos criar, nos chamar para esta comunhão que os três tinham. Só que os três tinham algo em comum que nós não tínhamos até então. Então nós precisávamos ter algo em comum para poder termos comunhão. O que os três tinham que nós não tínhamos? Vida. A vida de Deus. O Pai, o Filho e o Espírito tinham da natureza divina dentro deles, e nós não tínhamos. O que o Senhor fez? Coloca um Éden, um jardim, e nesse jardim põe uma árvore. A árvore dá. E aquilo que a gente come, a gente se apropria. Então Deus vira para Adão e Eva, para Adão primeiro, ali no capítulo 2, a gente vê a criação dos dois em separado. No capítulo 1 a gente vê a criação dos dois em conjunto, mas no capítulo 2 é como se houvesse um detalhe, no capítulo 2 de Gênesis, e a gente vê a criação dos dois em separado. Cria Adão, chama Adão e diz: Adão, estou te dando uma ordem, coma de toda a árvore do jardim. Mas existe uma árvore nele, a árvore do conhecimento do bem e do mal, que você não pode comer, porque o dia que você comer, você vai morrer. E Deus plantou a árvore da vida.
no meio do jardim. Meus queridos, quem que é a árvore da vida? Jesus. O pai plantou o filho no Éden, virou para Adão e falou: coma dessa pessoa expressada ali numa árvore. E Adão comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele e Eva. E aí, nós nascemos sem comunhão com Deus, porque nós nascemos em pecado. Assim como Adão foi expulso da presença do Senhor, nós nascemos expulsos, mortos da presença do Senhor, sem comunhão com o Senhor. Aí o Senhor envia novamente esta árvore da vida, que carrega no seu ombro um madeiro, e que naquela santa e bendita cruz leva o meu e o seu pecado, e recebe o juízo de Deus por todo o pecado que eu e você cometemos. E Ele pega a justiça que foi executada naquela cruz do Calvário e nos dá. Então Ele toma o nosso pecado e recebe o nosso juízo. E Ele pega a justiça que foi executada e nos entrega essa carta de alforria. Vocês estão libertos do pecado. Uma troca extremamente injusta. Então, aprove ao Senhor resgatar o propósito que Ele tinha, para não dizer que esse sempre foi o propósito eterno dele, porque Adão não pegou Deus de surpresa. Deus sabia exatamente o que estava acontecendo e onde estava levando tudo. Então, aprove ao Senhor nos resgatar através do Evangelho da cruz. Tá bom. Onde entra a expressão graça? Nós precisamos entender. A palavra graça significa aceitação. Nós fomos criados para comunhão com Deus. Nós fomos criados para pertencermos a Deus. Eu e você fomos criados para sermos dele. O teu corpo não é teu. A Bíblia diz que o teu corpo te foi dado por empréstimo, porque a tua boca, os teus braços, as tuas pernas, o teu tronco, o teu corpo foi criado para expressar a glória de Deus. O nosso corpo é do Senhor. Ele não é nosso, para nossa satisfação. Então, todo o nosso ser foi criado para Ele, para pertencermos a Ele, para sermos dele. Então, guarde duas palavras na mente: pertencimento e aceitação. Então, no propósito eterno dele, que era nós termos uma comunhão com Ele, Ele precisa nos aceitar. O nome disso? Graça. A maneira pela qual Ele nos visita, a maneira pela qual nós somos dele. Tudo que ocorre com Jesus vai ocorrer conosco, porque Jesus é o Filho do homem, em H maiúsculo. Significa que Jesus é a excelência da criação. Então tudo que Ele alcançou é para nós alcançarmos. Tudo que Ele passa, nós temos que alcançar. Jesus passou, no início do ministério dele, por um batismo de arrependimento. Eu e você temos que passar por um batismo de arrependimento. Mas logo depois que ele se arrepende, o Espírito Santo desce sobre ele. E uma voz é ouvida. O que a voz diz? Este é meu Filho amado, em quem tenho todo o meu prazer. Queridos, existe uma expressão escondidinha no texto. Este é meu. Pertencimento, aceitação. Esse é meu e ninguém põe a mão. É o que Deus diz para mim e para você. Oh, nós somos tão assustados. Ai meu Deus, adoeci, vou morrer.
Você só morre no dia que Ele escreveu. Nós não morremos de doença, nós não morremos de acidente, nós não morremos de trauma, nós não morremos de qualquer coisa que seja. O Filho de Deus só morre de uma coisa: do santo e bendito dia que o papai escreveu. E ao fecharmos os olhos aqui, estamos com Ele. Que segurança! Que alegria! A morte é uma coisa impressionante. A Bíblia diz que Jesus na cruz do Calvário, Ele disse: está consumado. A 6ª frase dele na cruz, ou seja, tudo que Ele precisava fazer, Ele fez. Tetelestai, está consumado, eu concluí toda a obra. E depois que Ele conclui, o texto bíblico diz que Jesus subiu aos céus e assentou-se à destra de Deus Pai. Então Jesus, Ele se assentou quando Ele conclui a obra. Então, assentar nas Escrituras significa a obra concluída. Tá bom, Jesus está à destra de Deus, assentado ao lado do Pai, porque a obra dele foi concluída. Tá bom, Estevão vai ser apedrejado, Atos capítulo 7. Ele levanta os olhos e vê a glória do Pai. E ele vê Jesus em pé. Por que Jesus está em pé? Porque Ele vai receber Estevão. Ao partirmos daqui e darmos entrada na vida eterna, o próprio Senhor nos recebe. Santa morte, bendita morte, onde então um dia eu conhecerei como dele eu sou conhecido. Por que termos medo? Por que desesperarmos? Por que nos angustiarmos? Se Ele é tudo para nós, se nós somos dele, pertencemos a Ele, Ele constrói cada dia. O Salmo 139, versículo 16 diz assim: tu me vistes a substância ainda informe no ventre de minha mãe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado quando nenhum deles havia ainda. Ele conta o número dos nossos dias. O Salmo 56 diz assim: recolhestes as minhas lágrimas no teu odre, porventura não estão elas escritas no teu livro? Não tem uma lágrima que derramamos que Ele não tem escrito. Gente, que Deus maravilhoso é esse! Como não amá-lo? Como não sermos dele? Como não entregarmos o nosso coração a Ele? Como não nos regozijarmos, seja nas bênçãos, seja nas adversidades, porque tudo é dele, Ele é poderoso, Ele cuida, e nós somos dele, porque nós fomos criados para Ele. Vocês estão entendendo, irmãos? Ele nos criou para pertencermos a Ele, para sermos dele. Aplica isso aos teus filhos. Deus, eles são teus, não são meus. Deus, o Senhor vê onde eles estão, o que está acontecendo, o que está ocorrendo. Meus queridos, que segurança. E com a queda, com o pecado entrando no mundo, o Senhor precisa expressar o amor dele de alguma maneira. Ele precisa mostrar para nós que Ele criou-nos para Ele. Ele precisa mostrar que você não foi criado para o pecado, para o mundo, que você foi criado para Ele. O que Ele faz? Ele cunha uma expressão: graça. Onde Ele vai expressar a busca dele por nós. Onde Ele vai expressar o desejo dele: vou te aceitar. E vou te aceitar de tal maneira
que você seja meu. Você me pertença, porque eu te criei para me pertencer, para ser incluído nesta santa e bendita e eterna comunhão que nós temos. Essa é a natureza dele. Os irmãos estão entendendo? Tá bom. Nós fomos ensinados, eu preguei isso por anos a fio, até que eu fui estudar. Nós fomos ensinados uma coisa simples, que graça significa o quê? Um favor imerecido. Então significa uma coisa simples. Eu não fiz nada para merecer, e Deus vem até mim e faz algo por mim. Então é um favor dele por mim que eu não mereço. Mas, meus queridos, o Paulo Bornelli foi o primeiro a me colocar pensando a respeito disso. O Paulo Bornelli, um dia, conversando com ele, irmãos, como nós precisamos de homens maduros perto da gente. Como nós precisamos de homens maduros perto da gente. O Paulo Bornelli falou assim: César, a graça não é um favor imerecido, não é um favor onde não há mérito. Ou seja, a pessoa não fez nada para merecer e ainda assim nós vamos e fazemos algo por ela. A graça é um favor onde há demérito. Ou seja, eu fiz algo contra. Eu vou dar para os irmãos um exemplo. Imagina um flanelinha de rua. Eu não sei se aqui em Brasília tem flanelinha, tem? Tem? Tem muito. Só tem flanelinha. Imagina um flanelinha de rua. Você estaciona o carro, ele está a meia quadra de distância, ele vem correndo. Ô moço, deixa eu cuidar do carro. Você sabe que ele está sentado a meia quadra, que ele não vai cuidar. Você vira e diz: tá bom, moço, cuida aí para mim. Aí, quando você volta, ele está a meia quadra, ele vem correndo. Ô moço, cuidei aí do teu carro. E aí você pega e dá uma moedinha para ele. Esse é o conceito de graça onde não há mérito. Significa o quê? Que ele não fez nada para você e você vai e faz algo por ele. Só que esse não é o conceito bíblico. Deixa eu mostrar o conceito bíblico. Você estaciona o carro, o rapaz vem meia quadra. Ô moço. Tá bom, moço, pode cuidar, eu te dou alguma coisa depois. Quando você vira as costas, ele pega uma pedra e risca o teu carro. Ele faz algo contra. Você volta, vê o carro riscado, vê a pedra na mão dele, e você ainda assim pega e dá o dinheiro. Esse é o amor de Deus por mim e por você. Nós o tempo todo fazemos coisa contra. O tempo todo fazemos coisa contra. E Ele não deixa de pôr comida na nossa mesa. Ele não deixa de nos dar saúde. Ele não deixa de nos livrar dos males do dia a dia. Ele não deixa de repreender Satanás na nossa vida. E nós fazendo coisas contra o tempo inteiro, exigindo dos filhos o que eles não conseguem dar, brigando com o parceiro, levantando a voz, gritando tudo pecado que ofende a santidade dele. E ainda assim, ele está derramando do favor e da aceitação dele para nós. Os irmãos estão entendendo? Meus irmãos, que transformação me ocorreu quando eu comecei a compreender isso. Compreender que como eu o firo e como ele me aceita. Como eu o machuco, como eu firo a santidade dele no meu dia a dia. E como ele, no amor e no cuidado dele, tem aceitação, tem visitação, me abençoa, me cerca, toca sobre a minha vida, aplana os meus caminhos. Os irmãos estão entendendo? Então nós precisamos compreender essa natureza da expressão graça. Então deixa-me mostrar para vocês no Velho e no Novo Testamento. Eu vou citar o sentido nos dois, no Velho e no Novo Testamento, e vou aí trabalhar os textos onde ele aparece. Eu vou fazer de forma bem objetiva, para a gente poder ter o tempo adequado.
Olha o que significa a palavra graça no Velho Testamento. Chen, no hebraico. Significa o quê? Favor. Aceitação. Mas aí usa duas expressões que eu achei maravilhosas. Charme. Elegância. Uma pessoa elegante, ela grita. Uma pessoa charmosa é pesada. Os irmãos estão entendendo? Por isso que Jesus nunca gritou. Não se ouviu a voz dele nas praças, Isaías 40. Por isso que isso nunca teve na pessoa do Senhor Jesus. Por quê? Porque Jesus é na essência dele charmoso. Não é esse charme de estar bem vestido, não é essa elegância no sentido de sofisticação, não é nada disso. É charme ou elegância de uma beleza que brota lá dentro. Quando o Senhor Jesus expressou o primeiro sermão dele em Nazaré, sabe o que a população diz? Não é esse o filho de José? Não habita entre nós seus irmãos e suas irmãs? Porque das palavras da boca dele saíam palavras cheias de graça. Nós vamos abrir o texto no Novo Testamento. Então Jesus, ele tinha uma beleza. Gente, você está vendo? Não, é bonito demais, não é? Uma pessoa elegante, uma pessoa charmosa, uma pessoa bela por dentro, é uma pessoa simplesmente atrativa, simplesmente que vem até nós e nós temos o coração despertado para ela. Por isso que o texto bíblico diz assim: e quando eu for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Quando que Jesus foi levantado? Jesus foi levantado na cruz do Calvário. Então naquela cruz, ele ficou charmoso. Ele ficou elegante. Porque ele mostra a graça e o favor que ele tem a nós. Os irmãos estão entendendo? Só que no Novo Testamento o conceito é ampliado de graça. O que significa graça no Novo Testamento? No Novo Testamento, graça é charis, no grego, que significa o quê? Aquilo que dá alegria, deleite, prazer, doçura. Quem aqui é dócil? Não levanta a mão não, está sendo transmitido ao vivo. Ou a pergunta ideal seria: quem aqui não é dócil? Quem aqui é ríspido? Vocês querem ver? Olha a beleza das Escrituras. E vós, maridos, não trateis as vossas mulheres com amargura. Sabe o que é amargura no original? Mau humor. Irmãs, tem marido que é mal-humorado com você? Melhor não entrar no tema, né? Para não estragar a beleza do que nós estamos conversando. Por quê? Porque falta a esse irmão o quê? Graça. Porque gente graciosa é gente dócil, é gente leve, é gente tranquila. Aí vem a mesma expressão, charme, amabilidade, graça no discurso. Mas nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Boa vontade, amável, bondade, favor, gratidão, recompensa, prêmio. Gente, o filho tira uma nota ruim, o que você faz? Na ansiedade. Mas que nota é essa daqui? Na graça, você recompensa ele com um abraço. Ô filho, vem cá. Nós vamos dar um jeito.
Fica tranquilo. Viu? É assim que Deus faz conosco. Quando você tira uma nota baixa na sua conduta, como é que o Senhor age com você? Não quero menos que 10. Quero perfeição. É assim que Deus faz com você? Não. O que Ele faz com você? Ô filho, vem cá. Vamos trilhar o caminho do arrependimento. Ele é amável. Ele é gentil. Ele é dócil. Pega uma casa e enche de graça. Pega uma casa e enche de graça. Teu filho se vincula. Teu filho te ama. Teu filho tem respeito. Teu filho fica leve. Oh, meus queridos, como nós precisamos ser visitados por esse Espírito da graça. Como nós precisamos ser visitados por esse Espírito da graça. Porque esse Espírito da graça é o que faz a gente ter vínculo, ter plena aceitação dentro de casa, uns com os outros. Os irmãos estão entendendo? Vamos dar uma olhadinha nos textos bíblicos, para a gente compreender. Gênesis capítulo 6, versículo 8. O texto bíblico diz assim: porém Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Viu Deus a terra, e eis que estava corrompida. Porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Então disse Deus a Noé, resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia de violência dos homens. Eis que os farei perecer juntamente com a terra. Até aqui. Meus queridos, Noé, porém, achou graça, favor diante de Deus. Quem procurou quem? Noé procurou a graça? Ou a graça achou Noé? Os irmãos estão entendendo? A graça ela é derramada de cima. E ela nos procura. Esse é o modelo que Deus nos dá. É um modelo onde Ele nos procura tendo plena aceitação por quem nós somos. O texto de 1 João vai dizer assim, 4,19: nós amamos a Deus porque Ele, numa relação a dois, alguém tem que amar primeiro. Entre você e teu marido, quem vai ser? Esse é o eu mais bendito da vida. Eu vou amar primeiro. Entre você e sua esposa, quem tem que ser? Eu vou amar primeiro. Entre você e seu filho, quem tem que ser? Eu vou amar primeiro. E eu vou amar de que maneira? Pela graça. Eu vou ter plena aceitação por quem a pessoa está sendo nesse momento. Então o Senhor procura Noé. Então aqui nós temos que entender algo muito simples. O primeiro texto é uma visitação de Deus sobre um homem, para a salvação de toda uma casa. Porque quem foi salvo? Noé e toda a sua casa.
Então o primeiro texto das Escrituras, ele impressiona. Ele impressiona por quê, meus irmãos? Ele impressiona. Acho que eu vou precisar de uma ajuda do irmão, do microfone, porque acho que está caindo. Ou eu prendi aqui. Meu nome do meio é desastre. Não, está indo bem, ele só acho que soltou aqui, acho que prendeu. Eu não posso ficar cansado, hoje eu não estou. Uma das vezes que eu estava cansado, eu fui partilhar um texto sobre os anjos do Senhor, e aí o texto falava dos serafins e querubins. Eu falei dos querafins e serubins. Então, se eu cansar, eu rolo a língua, né? Então, pela graça de Deus, hoje é só o microfone. A primeira visitação da graça é sobre a vida de um homem. Homem, presta atenção. Se você for gracioso, você salva a si, a sua esposa, aos seus filhos e aos seus agregados. Isso é pouca coisa? Não. Nós somos os primeiros elementos da parte de Deus a termos que expressar a graça do Senhor. Uma graça com a pessoa, uma aceitação com a pessoa, uma aceitação com a história, uma aceitação da maneira de ser, uma aceitação por quem é e uma firme determinação de que em Deus tudo é transformado. Porque o Senhor transforma o que for necessário. Não tem pecado que o Senhor não dê jeito. Não tem coisa que o Senhor não resolva. Quando um homem é envolvido por esse entendimento, é envolvido por esse espírito gracioso, toda a sua casa é transformada. Meus queridos, é muito interessante. Quando você estuda os nomes na Bíblia, a mulher de Noé não tem nome. O texto bíblico não esclarece o nome dela. Porque ela recebeu tanta graça da parte de Noé, tanta graça que ela viveu, como o texto bíblico diz, com profunda discrição. Porque uma das coisas que torna a mulher bela é a discrição. Mas é interessante que a mulher de Ló também não recebe nome, mas ela aparece. Porque ele era um crente mundano. E quando eles estão deixando a cidade, o que apareceu dentro dela? Buscou o que ela estava deixando. Ela não queria deixar aquilo. E ela buscou o mundo. Então ela aparece. Enquanto a mulher de Noé não aparece. Por quê? Porque ela recebeu da parte do Senhor plena e completa graça. Os irmãos estão conseguindo entender? Ela recebe plena e completa graça. Meus queridos, nós homens estamos sendo convocados a um espírito de graça. Porque esse é o primeiro desafio que existe. Então, quando um homem é visitado, toda a sua casa é salva. O mau humor encerra hoje. O grito encerra hoje. A rispidez encerra hoje. Os irmãos estão conseguindo entender? Isso encerra hoje. Porque a partir de hoje, nós vamos buscar o Espírito da graça. Amém, irmãos? Que mais? A segunda expressão é muito interessante. Porque a segunda expressão nas Escrituras está em Deuteronômio, capítulo 24. Deuteronômio 24, versículo 1. Diz assim: se um homem tomar uma mulher e se casar com ela, e se ela não lhe for agradável, a palavra agradável ali é graciosa.
não lhe for agradável aos seus olhos, por ter ele achado coisa indecente nela, e se ele escrever uma carta de divórcio e a entregar à mulher e a mandar embora. Segunda expressão, é uma expressão agora usada para separação. Olha como que é o oposto. Porque a primeira é usada num casamento. Mas a segunda menção é usada na separação. Porque, meus queridos, divórcio e novo casamento são assuntos delicados nas Escrituras. São assuntos importantes da gente compreender. Eu nunca fiz um estudo desse com a igreja. Eu preciso fazer um estudo desse uma hora com a igreja. A Bíblia lança alguma luz sobre separação, mas a Bíblia lança pouca luz sobre segundo casamento. Mas é uma realidade que existe em muitos de nós. Irmão, só um instante. Eu acho que eu estou brigando com o fio. Agora vai, obrigado, viu? São temas delicados, só que entenda uma coisa. Uma separação ocorre quando alguém não teve o quê? No Velho Testamento, o Senhor estabeleceu uma norma. O Senhor fez uma concessão e disse que o homem podia pedir carta de divórcio por qualquer motivo. O feijão não era bem temperado. E o cara era louco por feijão. Não quero, não quero, não quero, não quero, não quero, não quero, não quero e não quero. E podia lavrar uma carta de divórcio. Os irmãos estão entendendo? Faltava o quê? Um espírito de aceitação, de graça. Quando o Senhor menciona isso no Novo Testamento, os discípulos o questionam. Mas por que Moisés permitiu dar carta de divórcio? O que o Senhor responde? Por causa da dureza do vosso coração. O problema é que alguns estão separados não porque quiseram, mas porque se viram nessa condição, obrigados a isso. E aí a gente teria que estudar isso. Mas o que eu gostaria de mostrar para vocês? Eu gostaria de mostrar para aqueles que são separados aqui, que o teu Deus e o teu Pai é gracioso com você. E não importa a tua história, Ele é favorável a você. Ele é um Deus de recuperação. Ele é um Deus de restauração. O que você precisa, se você teve uma tragédia dessa ocorrida na sua vida, o que você precisa é deixar que Ele seja tudo em você. Para que Ele alcance plenamente o teu coração. E depois dEle alcançar completamente o teu coração, Ele vai decidir a nova história que vai construir na sua vida. Os irmãos estão entendendo? Então compreenda que há um Deus plenamente gracioso. Se na tua história faltou graça da parte de alguém, ou às vezes da tua própria parte, do teu Deus, do teu Pai, nunca falta graça. Ele o tempo todo te olha, cuida de você, e Ele tem a firme determinação de restaurar plenamente a sua vida. Amém? Então tenha o coração descansado nisso. Mas não para aí. Nós vamos um pouquinho mais para frente. A terceira, quarta e quinta menção, sabe onde que é usado? Com Ruth, que era viúva. Alguém aqui é viúva? Sabe onde a graça de Deus é derramada? Na viúva. A graça de Deus é tão derramada na viúva, que Deus se faz o pai dos filhos dela. Vou te falar uma coisa. Pode ter pai melhor?
Não pode ter pai melhor. Não estou desprezando a perda do pai terreno. Eu estou dizendo que ele tem um espírito gracioso para com a viúva. Sabe o que a Bíblia diz? Que ele se torna o teu juiz. Ele julga cada causa tua. Sabe o que a Bíblia diz? Que ele abençoa de forma abundante os que cuidam das viúvas, os que assistem as viúvas. Sabe o que a Bíblia diz que é a verdadeira religião lá em Tiago? Visitar os órfãos. Porque é da natureza do pai. O pai sabe o tamanho da tragédia que é uma viuvez para uma mulher. E o que ele faz? Visita ela com graça, com plena aceitação, com plena comunhão, com pleno cuidado. Meus irmãos, que coisa maravilhosa que é. Vamos dar uma olhadinha nos textos. Ruth capítulo 2, versículo 2. Então, qual é a história de Ruth? Elimeleque morava em Belém, e aí ele é casado com Noemi, e ele tem 2 filhos, Quilom e Malom. Elimeleque significa o Senhor é meu Deus. E aí Elimeleque, Belém significa casa do pão. E a terra passa por uma escassez de pão. Como é que falta pão na casa de pão? Por causa do pecado do povo. Porque Deus diz que quando eles pecassem, Deus iria reter a chuva. Então faltou chuva, faltou trigo, faltou farinha, faltou pão. E Elimeleque, de uma forma inadequada, o Senhor é meu Deus, de uma forma inadequada, ele sai da casa do pão. E ele vai morar na terra dos Moabitas. E lá na terra dos Moabitas, os seus 2 filhos, Quilom e Malom. Sabe o que significa Quilom? Perfeição. Sabe o que significa Malom? Cântico. Louvor. Esses 2 jovens se casam com 2 moabitas. E Elimeleque morre, Quilom morre, Malom morre. Porque quando você se afasta do Senhor, morre o Senhor é meu Deus, morre a perfeição, morre o cântico. E nós temos agora 3 viúvas. Noemi, que significa graça, Ruth e órfã. Obrigado. E órfã. E Ruth e Noemi decide voltar para Belém. E órfã diz, não vou voltar, vou ficar na minha terra. E Ruth diz o quê? Ruth faz uma declaração maravilhosa, está lá no capítulo 1, Ruth 1, 16, por favor. Só que nós fomos ensinados que é uma mulher falando, uma nora falando à sua sogra. Só que entenda a tipologia. Ruth era estrangeira. E Noemi significa favor. Então, são os gentios, aqueles que não são judeus, que são estrangeiros, falando a graça de Deus. Olha como é que o sentido amplia. Onde quer que tu fores, irei eu. Onde quer que pousares, não me instes para que te deixe, não me obrigue a não segui-la. Porque onde quer que for, irei eu, e aonde quer que pousar, ali pousarei eu. O seu povo é o meu povo, o seu Deus é o meu Deus. 17. Onde quer que morrer, morrerei eu, e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. O que Ruth está fazendo? Ruth está dizendo um sim à graça. Porque no Novo Testamento, em Coríntios, o texto bíblico diz assim: não tenham em vão a graça de Deus. Meus queridos, graça precisa ser acolhida.
precisa ser retida, precisa ser mantida. Então Deus faz favores, 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 cuidados, aceitação, pertencimento, e a gente, feito uma criança desobediente, quer sair do abraço do pai, quer sair fazer as nossas coisas do nosso jeito. Todos nós em algum momento fazemos esse tipo de coisa, e graça precisa ser retida, precisa ser mantida, o favor de Deus precisa de ser preservado dentro de nós. O texto de Hebreus diz que não é para nós desprezarmos a graça de Deus derramada a nosso favor. Como nós precisamos ter um entendimento de Ruth, dizendo um sim à graça de Deus. Dizendo um sim, eu aceito o teu favor, ainda que esse favor me seja um caminho difícil. Ela sai do seu povo, ela sai da sua terra, ela sai dos seus, e ela vai para aqueles que Deus está trazendo para ela. Os irmãos estão entendendo? Esse é um caminho muito elevado. E aí o que acontece com ela? Elas voltam, 2 viúvas, sem posse alguma, com escassez, e aí Noemi diz para ela: vai rebuscar em algum campo. O meu pai, a primeira colheita que eu cuidei para o meu pai, eu tinha 11 anos de idade. Então eu cuidei de colheita de trigo. Trigo é uma plantação linda. E o meu pai, ele aprendeu, meu pai não era cristão, mas ele aprendeu um princípio que está na lei de Moisés. O meu pai dizia o seguinte: o que cair no chão não pegue. É para os pobres. E não colha à beira do campo, porque é para os pobres. A lei de Moisés premia as duas coisas. Não colha o que cair no chão. O que Ruth fazia? Ia colhendo o que caía no chão. Mas você imagina um grão de trigo numa plantação de trigo. Vocês estão entendendo? Ela só podia colher à beira do campo e só podia pegar o que colhia no chão, o que caía no chão. E aí ela diz assim, Ruth 2:2, o que diz lá, por favor? Ruth, a moabita, disse a Noemi: deixe-me ir ao campo para apanhar espigas atrás daquele que me permitir. Me permitir fazer isso. Noemi respondeu: vá, minha filha. O 3. Apareceu ali. Dá uma olhadinha no... Não, era o 2:2. Achei. O 2:2, desculpe. A palavra permitir, na minha Bíblia aparece favorecer. Favor. O que é a palavra permitir? Graça. Então, nós temos necessidade. E queridos, você vai atrás e Deus vai te prover a graça, o favor que você precisa. Gente, quantas vezes você ouviu um estudo e aquilo abriu o teu entendimento? Quantas vezes você leu um livro e aquilo abriu o teu entendimento? Quantas vezes um irmão te falou uma coisa e aquilo abriu o teu entendimento? Quantas vezes você teve um clique, uma ideia, e aquilo abriu o teu entendimento para solucionar alguma coisa? Sabe o que é tudo isso? Favor. Graça. Da parte de Deus. Te favorecendo. Então não importa a escassez que nós tenhamos, o favor de Deus nos visita. O cuidado de Deus nos visita. Você está me entendendo? E não apenas isso. Nós estamos falando de uma viúva aqui. Olha o que acontece no 2:10. Porque ela encontra Boaz. Quando você estuda na tipologia, se os irmãos quiserem, comprem um livro chamado Ruth, o livro de Ruth, do Christian Shen, e estudem esse livro do Christian Shen. Vocês vão entender a tipologia do livro. É um estudo maravilhoso do livro de Ruth. Aí, ela encontra com Boaz. Boaz tipifica Cristo, que é o nosso resgatador. Você está entendendo? Aí no 2:10 diz assim: então Ruth se inclinou e, encostando o rosto no chão, disse a Boaz:
porque o Senhor está me favorecendo e se importa comigo se eu sou uma estrangeira. O que o texto bíblico está fazendo? O texto bíblico está fazendo uma coisa maravilhosa. Você não me pertence, você não é da minha família, você não é do meu grupo, mas eu pus os olhos em você. Eu estou te vendo. Ruth representa eu e você, representa os gentios. Os moabitas eram proibidos de entrar no templo. Representa eu e você. Nós não tínhamos acesso ao Evangelho. Nós estávamos destinados ao inferno. E louvado seja o nome do Senhor, o nosso Boaz veio a nós, nos resgatando da grande escravidão que nós tínhamos. E Ele nos favoreceu, colocando um amigo, colocando alguém que falou do Evangelho, colocando uma igreja, colocando um pregador, colocando um abraço, colocando um cuidado, colocando um zelo sobre a nossa vida. Ele nos favorece nas nossas dores, nas nossas angústias, nas nossas lágrimas, porque a natureza dele é uma natureza graciosa. Como não amar os nossos assim? Como não amar os nossos assim? Como não ter tolerância? Como não ter paciência? Como não ter um longo ânimo? É o que Ele faz conosco. Como não suportar os erros, os problemas, as adversidades? Oh, meus queridos, esse Evangelho da graça nos transforma. Então ela agora entende que há alguém favorecendo ela. Meus queridos, Deus pode levantar uma pessoa que vai te favorecer. Deus pode levantar para a viúva, Deus pode levantar para a separada, Deus pode levantar um marido para essas pessoas, sendo da parte do Senhor. Mas nós temos que entender que há um que vem antes deles. Quem é? O nosso santo resgatador, o nosso Boaz. Por isso teu coração precisa pertencer primeiro a esse Boaz, a esse resgatador, e não a solução que Deus tem para a tua situação. Primeiro teu coração tem que ser totalmente dele, pertencendo totalmente a Ele, e ao pertencer totalmente a Ele, ser transformado. Os irmãos estão entendendo? E aí tem o 2,13. Ele diz assim, capítulo 2, versículo 13. Então Ruth disse: meu caro Senhor, você está me favorecendo muito, pois me consolou e falou ao coração desta tua serva, e nem mesmo sou como uma das tuas servas. Meus queridos, na graça nós temos que ter plena humildade. Porque o que Ele der é uma decisão dEle. Só que aqui então ela vê claramente que na visitação de Deus, Deus usou Boaz para favorecê-la muito. Porque o que Boaz fez? Boaz chamou os servos dela, presta atenção no que eu vou te dizer. Ela começou a rebuscar o campo, a colher no campo. Não dá para a gente ler toda a história. Boaz levantou os olhos e viu ela. Meninas, viúvas, separadas. A hora que Deus te favorecer, alguém põe os olhos. Tão simples. Tão simples. Vai rebuscar no campo de Cristo. Vai colher no campo de Cristo. E deixa o Deus dos céus mover o Boaz que Ele quiser. Porque Boaz percebeu ela, chamou os servos dele e falou assim: deixem cair alguma coisa no chão. Então é mais ou menos assim: derrube um pouquinho do saco. Faz fazer um montinho ali, onde ela vai
ter uma porção maior para pegar. Não vai pegar apenas espigas, vai pegar outras coisas ali. Os irmãos estão entendendo? Então ele falou isso de um jeito bem simples e bem tranquilo. Então ele foi favorável e foi derramando para ela de uma porção maior. Está fazendo sentido, meus irmãos? Então ele vai cuidando. Ele vai cuidando. Porque esse é o Deus da graça. O último versículo que eu queria falar do Velho Testamento. Salmo 45. O Salmo 45, ele é um salmo interessante. Porque o Salmo 45, ele é um salmo messiânico, ou seja, ele fala de Cristo, e ele é um salmo para casamento. Então agora a expressão da graça de Deus vai aparecer onde? Dentro do casamento. Começa numa família, em Noé, evolui para uma separação quando falta a graça, cai num novo casamento, em Ruth, e agora novamente fala em casamento. Meus queridos, onde que a graça de Deus tem que ser derramada? Dentro da vida familiar. Dentro da vida familiar. Sabe por que um adolescente, um dos motivos fortes de um adolescente procurar terapia, porque ele não encontra o que dentro de casa? A aceitação. Aí ele fala tudo com o psicólogo diz, estou te entendendo. É isso daqui que você está explicando? Ah, é isso. Não, estou te entendendo, estou te compreendendo. O psicólogo acolhe. Como é que ele se sente? Pertencendo. Aceito. Nós precisamos recuperar a graça no seio familiar. Só que agora, olha o texto bíblico. 45, 1 e 2. Diz assim: de boas palavras transborda o meu coração. Ao rei consagro que compus. A minha língua é como pena de habilidoso escritor. O Senhor é o rei, o mais formoso dos filhos dos homens. A graça se extravasou nos seus lábios. Por isso Deus o abençoou para... A graça aparece onde? Na fala, na boca, nos lábios. Gente, como falta palavras dóceis. Oi, querida. Oi, meu doce. Você sabia que na eternidade nós vamos receber uma pedrinha branca com um nome escrito que só nós e o Pai vamos conhecer? Sabe o que Deus está fazendo? Ele pega cada um de nós e dá um nome único. Digamos que a minha irmã fosse mansa. O Senhor talvez virasse: meu doce, minha mansidão em pessoa, ou minha leveza. O Senhor dá um nome particular para cada um de nós de um jeito gracioso. Meus queridos, por que esse espírito tenso? Por que essa coisa condenatória? Por que essa voz legalista, dura, pesada? O nosso Senhor Jesus não é assim. Pelo contrário, onde estão os teus acusadores? Ele falou para a adúltera, para a samaritana, ele não a condenou. Ele apenas esclareceu a verdade. Vai, chama o teu marido. Senhor, não tenho marido. Ela falou a verdade. Sim,
Bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, o que atualmente tens não é teu marido. Ele restaurou ela, naquela vida louca que ela tinha de relacionamento. Ele restaura ela, nós não sabemos exatamente o que ocorreu com a história dela, mas Deus usa uma mulher com 6 relacionamentos já para restaurar uma cidade. Porque a graça de Deus ela é ampla demais. Deus usa quem quer, do jeito que quer. Ele manifesta a graça dele de um jeito monstruoso na vida das pessoas, de um jeito enorme na vida das pessoas. Oh, meus queridos, de boas palavras transborda o meu coração. A minha língua é como pena de habilidoso escritor. Pede para Deus, Deus toca a minha língua. Deus toca a minha língua. Deus santifica a minha língua. Deus põe uma brasa viva. Lembra de Isaías no capítulo 6? Deus põe uma brasa viva na minha língua. Deus me ajuda a morder a minha língua. Deus me ajuda a ter palavras graciosas. Olha o que Jesus falou para a samaritana. Bem disseste. Ele elogiou ela, porque ela foi parcialmente verdadeira. Se é eu ou você no nosso nível de exigência, ô mentirosa, ô sua irrequieta. Não, ele vê as coisas boas que existem. Ele vê de forma gentil, dócil e graciosa tudo aquilo que é bom. E ele expressa isso pela boca dele. Ele expressa isso pela boca dele. Oh, meus queridos, como não amá-lo? Como não desejar esse nosso Senhor? Como não aprender com Ele? Os irmãos estão entendendo? Muito bem. Deu meu tempo e eu não entrei no Novo Testamento. Vocês me dão mais 15 minutos, eu concluo, porque à noite eu posso ir para outra coisa, senão eu vou ter que concluir à noite. Vocês me dão mais 15 minutos? Vou tentar cumprir com 15 minutos, tá? E no Novo Testamento? Quais as menções que existem? A primeira menção, meus queridos, existe uma regra de interpretação das Escrituras que a gente chama de lei da primeira menção. Toda vez que uma palavra é usada pela primeira vez, o sentido daquela palavra é mantido em toda a Bíblia. Na primeira vez, a palavra graça apareceu com Noé, Deus tendo plena aceitação por um homem e por sua família. No Novo Testamento, inverte. A primeira menção é feita agora para uma mulher, e não para um homem. Porque isso está mostrando que Deus não faz distinção. E agora, Deus usa essa expressão na vida de Maria. Então, vamos tentar ver o que nós temos para aprender. Capítulo 1, versículo 30. Lucas 1:30, desculpem. Lucas 1:30. Mas o anjo lhe disse, não tenha medo, porque você foi abençoada por Deus. A minha versão diz assim, mas o anjo lhe disse, Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. No Velho Testamento, a graça encontrou um homem. No Novo Testamento, a graça encontrou quem? Uma mulher. Porque a mulher também tem que ser revestida de um espírito de graça. Talvez até numa versão dobrada. Porque vocês vão ter que aguentar nós. Talvez até num cuidado um pouco maior. Então Maria foi visitada pela graça de Deus. Maria tinha possivelmente entre 15 e 18 anos. E ela se acha grávida. Você imagina o desespero. Você imagina a vergonha. Você imagina o medo de um apedrejamento. Porque o que ocorria naquela época?
Você era apedrejada. Você imagina como ela estava. E o que a graça de Deus faz? Visita José. E em sonho, fala com José. José, não temas receber Maria. Porque o filho que foi concebido para ela foi concebido pelo Espírito Santo. E José, determinado em obedecer à voz de Deus, vai e aceita ela como esposa. Vocês estão entendendo? Gente, ela precisou de graça. Um homem, para aceitar um filho que não é seu, precisa ter graça. É a visitação da graça de Deus, movendo o que é necessário para produzir o que nós necessitamos. O nome disso? Graça. Os irmãos estão entendendo? Então o Espírito Santo agora visita a mulher. Por isso que, queridos, todos nós vamos levantar daqui diferentes. Não só os homens, mas também as mulheres. E é interessante que quando você estuda a vida do Senhor Jesus, vai aparecer as menções agora, segunda e terceira menção. Lucas 2,40. Olha o que diz em Lucas 2,40. Falando sobre o crescimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Lucas 2,40. Esse versículo se refere dos 2 aos 12 anos. E o menino crescia e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Crescia e se fortalecia, corpo físico. Porque dos 2 aos 12 é quando você mais vai ver o crescimento físico. Então o primeiro crescimento que ele tinha, o físico, enchendo-se de sabedoria, ele ia aprendendo a entender a vida. A alma dele ia sendo alimentada. E a graça de Deus estava sobre ele. Ele ia gozando da graça, do favor, à medida que ele ia crescendo. Então, corpo, emoção, alma e o espírito. Ele ia crescendo nesta ordem dos 2 aos 12. Mas dos 12 aos 30 tem uma inversão. Então é um pouco diferente. Dá uma olhadinha no versículo 52. 2,52. E Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Agora inverteu, porque a partir dos 12 o crescimento significativo não é o físico, mas é o quê? Da alma. Por isso, meus filhos, filha, a partir de 12 anos, a gente tem que ficar quieto, em casa, com eles, enchendo eles da sabedoria, da vida, da sabedoria de Deus. Porque a alma deles precisa ser alimentada. O que nós fazemos? O que o sistema faz? Turno e contraturno. Para encher eles da sabedoria do mundo. Que é uma sabedoria mundana, demoníaca, que não provém do Senhor. Vocês estão entendendo? Então nós precisamos, com a graça, com a compreensão, com a firmeza de Deus, entender essa forma de crescer. O fato é que este menino crescia em graça, porque esta mãe era de que jeito? Graciosa. Então, de que jeito que essa mãe abordava o filho? Oi, querido. Ai, como é que você está hoje? É que não tem nenhum homem aqui. Não vou passar a mão. Oi, tudo bem, meu querido? Gente, mãe faz isso daqui. Nossa, essa gola sua, deixa eu ajeitar essa gola sua aqui. Gente, mãe faz isso. E o filho pode até não querer, mas ele aceita. Porque é o favor. Mãe, faz uma comida gostosa para o teu filho.
que ele faz? Olha o sorrisinho. Olha lá, olha o sorrisinho dos filhos. Só de falar de uma boa comida. Nossa! Gente, eu tinha 58 anos quando minha mãe morreu. Ela ficou de cama uns 3 meses. Eu deitava na cama e ela passava a mão no meu cabelo. Eu precisava daquilo? Não. Mas me fazia bem? Mas muito bem. Porque o favor de uma mãe é uma plena aceitação. Nós cantamos hoje de manhã, pode porventura, Isaías 49:15 nós cantamos, pode porventura uma mãe esquecer-se de seu filho que acabou de nascer? Deus se comparando a uma mãe, ainda que isto viesse a acontecer, eu nunca me esquecerei de vós. Eis que nas palmas de minha mão te gravei, os teus muros estão continuamente perante mim. Sabe o que Deus faz? Deus grava filho na palma da mão, igualzinho mãe. Uma boa mãe olha o filho, está triste. Está agitado. Não chegou bem. Vai adoecer. Uma boa mãe tem o filho na palma da mão. Sabe o que significa o muro? O muro preserva o que está dentro e protege do que está fora. A mãe vira e diz, você não vai dar conta. Querido, ele não vai dar conta. Essa amizade, essa pessoa, esse ambiente, ele não vai dar conta. Mãe tem uma percepção dos limites que é maravilhosa. Mas para ela expressar tudo isso, ela não pode expressar de forma legalista, de forma tensa. Para com isso, moleque! Você não vai fazer isso, moleque! Porque isso não provém da graça de Deus. Ela vai pôr o joelho no chão, Senhor, me enche de sabedoria. Como é que eu falo com Ele? Como é que eu digo para Ele? Como é que eu comunico com Ele? Vocês estão conseguindo entender, minhas irmãs? Esse é o Espírito da graça. Olha o Espírito da graça no Senhor Jesus. Simão, Simão, eis que Satanás te requereu para vos peneirar como se peneira o trigo. Eu, porém, roguei por ti para que a tua alma não desfaleça. No dia que te converteres, pastorei os teus irmãos. Se fosse eu e você, moleque, você vai fazer coisa errada e o diabo vai pesar a mão. Oh, gente, nos seus lábios se extravasou a graça. Nos seus lábios se extravasou a graça. Como nosso Senhor é dócil conosco. Como Ele trata os nossos pecados com gentileza, com cuidado, com compaixão, com misericórdia, como Ele não nos expõe, como Ele é brando, como Ele é amável nas nossas vidas. Meus queridos, como não ser assim com os nossos? Os irmãos estão entendendo? Vejam Lucas 4:22. Todos davam testemunho dele e se maravilhavam das palavras cheias de graça que lhes saíam dos lábios e perguntavam, não é este o filho de José? Homens e pais e mães, esse vai ser nosso alvo. Os nossos darem um testemunho das palavras de graça que saem dos nossos lábios, da palavra de amabilidade. Deixa eu lembrar, quais as palavras? Da palavra daquilo que dá alegria, da palavra de deleite, da palavra de prazer, da palavra de doçura que sai dos nossos lábios, da palavra charmosa, da palavra de amabilidade, da palavra de graça no discurso, da palavra de uma boa vontade que existe no nosso coração, de uma bondade, de um favor, de uma gratidão, de uma recompensa, de um prêmio. O nosso alvo é que os nossos vejam esse tipo de palavra. Os irmãos estão conseguindo entender? Para que o Senhor seja tudo em todos. Para que essas casas sejam cheias do favor dEle, da pessoa dEle.
para que não haja mais uma mulher abatida por causa da rispidez do marido, para que não haja mais uma separada abatida por achar que não tem a visitação do Senhor, para que todas as viúvas daqui compreendam que elas são visitadas pelo favor dEle, e que Ele as favorece muito, mesmo que elas não vejam, porque esta é a natureza do nosso Deus. Então o nosso alvo é as pessoas verem que há graça na nossa fala. A última, eu vou citar as 3 últimas menções que eu coloquei. Lucas, capítulo 6, versículo 32, 33 e 34. Aqui é a primeira expressão da palavra amor no Novo Testamento. Desculpem, é a segunda, porque foi expressado no versículo anterior. Ele vai dizer assim: se amais os que vos amam, qual é a vossa graça? A palavra recompensa é graça. Porque até os pecadores amam os que os amam. Então volta só um pouquinho antes. Se amais os que vos amam, qual é a vossa graça? Então presta atenção no que o texto está ensinando. Que quando o outro me fere, eu estou tendo a ocasião de ser gracioso. Então a partir de hoje, quando o filho tirar uma nota baixa, você está tendo uma ocasião de ser. Quando o marido responder de forma ríspida, você está tendo uma ocasião de ser graciosa. Filho, quando teu pai falar uma coisa difícil e dura para você, você está tendo ocasião de ser gracioso, favorável. Marido, quando tua mulher agir de um jeito que te fere e te machuca, você não vai olhar a dor, você vai olhar o privilégio. Senhor, o Senhor está me dando uma ocasião de ser favorável, gracioso. Não é lindo? Aí ele avança. Se fizerdes o bem aos que vos fazem, qual é a graça? Qual é a vossa recompensa? Que significa favor. Até os pecadores fazem isso. Então aqui eu tenho uma segunda ocasião. Qual é a segunda ocasião? Quando eu esperar alguma coisa de alguém e ele não fizer, o que eu vou fazer? Eu vou fazer. As meninas são tocadas nessa porção. Porque se tem uma coisa que mulher tem problema é de esperar. Em geral, que não vai ter. Estou certo? Elas esperam. Elas esperam. Elas esperam. Vocês estão entendendo? Elas vão esperando. E quantas vezes não vêm? Os que estiverem ouvindo e anotando, anotem aí Mateus 7,12. Porque o texto bíblico, não precisa abrir não, o texto bíblico diz assim: tudo quanto quereis que os homens vos façam, fazei-o vós a eles, porque disto depende a lei e os profetas. Então esperou, faça primeiro. Então, se você fizer o bem aos que fazem o bem apenas, nós temos que fazer o bem a quem não me faz o bem. E a última expressão: e se emprestais àquele de quem esperais receber, qual é a vossa recompensa? Também os pecadores emprestam aos pecadores, para que recebam outro tanto. A palavra recompensa é de novo a palavra favor. Toda vez que você emprestar dinheiro, você vai emprestar com a atitude de dar. Senhor, se voltou, ótimo. Se não voltou, não tem problema. Sai do dinheiro e aplica isso nas coisas que a gente faz pelas pessoas. Gente, a Bíblia tem o poder de pegar textos simples e enquadrar o coração da gente. Quantas vezes a gente faz coisas para as pessoas esperando o quê? O
retorno. E o que nós temos que fazer? Nós temos que, de um jeito muito simples, fazer e entender que quem vai nos recompensar? Tudo o que fizerdes, diz o livro de Colossenses, fazei-o como ao Senhor, certos de que recebereis dele a recompensa. Gente, que libertação! Que libertação! Por que Jesus não se ressentiu com os 9 leprosos? Porque um voltou para agradecer. Porque Jesus era gracioso. E ele fazia sem esperar receber. Ele fazia aos homens como fazendo ao Senhor. Só vou mencionar. João 1,14 diz assim. João 1,14. Deixa eu abrir lá. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade. E vimos a sua glória, glória como unigênito do Pai. Queridos, estuda o texto. Você nunca fala uma verdade enquanto você não for alcançado por um espírito de plena aceitação. Porque senão você machuca. Vou mostrar para vocês, vou usar o exemplo da nota. Sem a graça de Deus. Por que essa nota aqui? O que houve? Você sabe que não é o que eu quero. Aliás, você só estuda. Essa é a ideia sem a graça. E a ideia com a graça? Ô querido, nota não foi boa? Tá bom, vem cá. Nós vamos ver como é que nós vamos resolver. O que você acha que aconteceu? Tem tanta variável, gente, para tirar uma nota baixa. Tem tanta variável. Você e tua esposa brigaram 2 dias antes. Ele ficou achando que vocês iam separar. De que jeito que ele foi fazer a prova? Achando que vocês iam separar. Você acha que ele vai ter uma nota boa? Tem tanta variável que pode levar a gente a uma nota baixa. Mas você nunca diz uma verdade se você não for alcançado por um espírito de graça, porque a graça vem antes da verdade. Cheio de graça e de verdade. E quando você fala uma verdade cheio de graça, olha o que acontece. E vimos a sua glória. Os teus vão ver Cristo e o Pai. Porque você está cheio da natureza de Deus, que é a natureza graciosa. Fez sentido, irmãos? Vejam o 16, 1,16. O que diz? Porque todos nós temos recebido da sua plenitude. E graça. O que o texto está ensinando? Está ensinando que ele desceu a nós pleno. Mas, queridos, ele foi morar numa região cheia de pecado, que era a região da Galileia. A região da Galileia era o reino do norte. Lembra que em Salomão, ele recebeu uma profecia que o reino seria dividido? 2 tribos ficariam ao sul, na Judeia, e 2 tribos ao norte, na Galileia. Então, aí 10 tribos ao norte, na Galileia. Aquelas 10 tribos foram levadas cativas primeiro. E o rei que levou cativo mandou povoar a terra e mandou gente de tudo quanto é povo. Então a cidade onde Jesus foi habitar, que era Betânia, era uma cidade mesclada de impureza, gente de tudo quanto é nação. Só que o que Deus fez? Lá, quando ele mandou habitar a terra, eles começaram a sacrificar ídolos e Deus mandou leões que comessem as pessoas. Aí o rei, inteligente,
Ih, estamos adorando o Deus da terra de um jeito errado. Manda sacerdotes da terra. E mandou levitas, sacerdotes, que ensinaram a adorar, mas de um jeito misturado com o mundo. Então Jesus veio habitar na Galileia, em Nazaré, que era uma região extremamente de sincretismo religioso, de mistura religiosa. Por isso que Jesus libertou tantas pessoas da opressão maligna, porque era uma região pesada de pecado. Presta atenção no que eu vou dizer. Tem pessoas que a gente precisa de graça, mas tem pessoas que a gente precisa de graça sobre graça. E louvado seja o nome do Senhor, porque o nosso Deus desceu a nós de que jeito? Com graça sobre graça. Então basta eu me encher dele, para eu derramar graça sobre alguns irmãos. E a última coisa, o versículo 17, diz assim, 1,17, esse é o último. João 1,17. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Cristo. Deixa eu explicar isso daqui. Ele fala agora de graça e de verdade, mas ele fala também da lei. Olha se não é a gente. Você é chamado para ir num fórum para ser elogiado por ter obedecido à lei? Você é chamado para ir no fórum para quê? Para ser questionado sobre a lei. Fez sentido? Está fazendo sentido para vocês? Tá bom. Quando você estuda a lei foi dada no Monte Sinai. Quando você estuda Levítico, quando Moisés sobe no Monte Sinai, se não me engano, Levítico 19, 26. Abra lá para mim, por favor. Eu acho que essa é a porção, Levítico 19, 26. Não é. Êxodo 19, 26. Errei a carta. 19, 16. Isso. Êxodo 19, 16. Olha a voz de Deus, vê se não é a voz da gente, quando ele subiu no monte. Ao amanhecer do terceiro dia, houve trovões e relâmpagos. Uma espessa nuvem cobriu o monte. E ouviu-se um forte som de trombeta, de maneira que todo o povo que estava no arraial se estremeceu. Gente, é ou não a nossa voz cobrando? Quando você for condenatório, isto é a voz da lei. A lei foi dada por intermédio de Moisés. Porque a lei ela é essencialmente condenatória. Houve trovões, relâmpagos, uma espessa nuvem, um forte clangor de trombeta, e todo o povo que estava no arraial se estremeceu. É ou não os filhos de alguns dos irmãos aqui? Ai meu Deus, o que o papai vai falar? Essa é a voz da lei. Qual é a voz de Deus? Mas a graça e a verdade vieram por meio de Cristo. Amém? Não é lindo? Que o Senhor nos alcance.